mesmo que à distância. Sabe por quê? A gente escolhe o Easy Sensa? Aqui a gente experimenta e aprende na prática. O Easy te coloca no mercado de trabalho. Vestibular 2020. Fisioterapia, arquitetura e urbanismo, pedagogia, psicologia, administração, engenharias civil, mecânica e de produção, enfermagem, educação física e direito. Inscrições gratuitas no site www.easysensa.edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. São 8 horas e 9 minutos, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, recebendo hoje o prefeito Rafael Diniz e a chefe da Vigilância em Saúde, Andréia Moreira, nesse assunto que é o assunto mais importante da imprensa mundial, que é a questão do combate ao coronavírus. No bloco anterior, o Aloysio levantou essa questão da subnotificação e queria refazer a pergunta, até porque a gente está chegando agora, para a gente fazer a pergunta da doutora Andréia. Não, eu não afirmei que é subnotificação. A questão mas existe, Luiz, com certeza. O que eu disse é que todos os governos vão estar sob lupa, todos, federal, estadual e municipal, seus vários níveis. De subnotificação, afinal, até agora é um ano eleitoral, até agora, porque pode ser que, enfim, a gente não sabe. Mandetta ontem, por exemplo, aconselhou para que fossem adiadas as eleições. E você compara dois municípios polo da região, Campos e Itaperuna, polos de saúde. Itaperuna no noroeste, Campos no norte fluminense. Tirando o caso confirmado, Campos tem mais 14 suspeitos. Itaperuna tem 43 casos suspeitos. E a população de Itaperuna é muito menor que a de Campos. Quer dizer, como é que... isso assim, se não passa uma ideia de subnotificação em Campos, por exemplo? Primeiro, Luiz, antes de passar para a doutora André, até porque é uma resposta que tem que ser técnica, sim, né? Mas eu acho que eu queria deixar claro que todas as informações que nós damos são as informações que nós podemos dar e são as informações verdadeiras. Eu não posso confirmar nenhum caso suspeito se tecnicamente o protocolo nos aponta que não há caso suspeito. Eu não posso confirmar caso confirmado se tecnicamente o protocolo aponta que não há caso confirmado. O que eu posso afirmar é que toda a informação está sendo passada para a população, para a imprensa como um todo, para a população, de forma mais célere possível e verdadeira. E todas as informações que a gente passa enquanto governo são informações confirmadas pelo nosso grupo técnico, chefiado pela doutora Andréia Moreira. Então, né, essa é uma pergunta interessante, porque eu tenho respondido a algumas pessoas. Eu tenho dito assim, eu não posso confirmar aquilo que não está confirmado. Eu não posso garantir aquilo que não está garantido. Não está confirmado, não está garantido, tecnicamente, cumprindo o protocolo. Então, deixar muito claro, assim como eu fiz ontem, de imediato, nós tivemos a informação 10 horas, 1 minuto e 48 segundos, foi o e-mail que a gente recebeu do laboratório, 10 horas, 1 minuto e 48 segundos, e logo, depois a gente cumpriu o protocolo do lá sem saber, para mais tarde poder dar a confirmação, mas de imediato nós tivemos a responsabilidade, eu e a doutora Andréia, de avisar a população através de um vídeo gravado no nosso gabinete de crise, dizendo que acabou de ser confirmado por um laboratório privado o primeiro caso de coronavírus em Campos. Esse resultado precisa ter a contraprova e a confirmação do laboratório referenciado pelo Estado. Assim que tivermos, estaremos passando, mas por responsabilidade com a população, já estamos informando que houve uma confirmação por um laboratório privado. Então, deixar claro para a população que todas as informações estão sendo passadas da forma mais célere possível e sempre a verdadeira. Jamais vamos omitir casos, jamais vamos esconder casos. O que a gente vai sempre fazer é mostrar aquilo que está acontecendo. E, por óbvio, passar a palavra à doutora André para ela poder explicar mais tecnicamente toda essa questão. Vamos lá. Geralmente, Aloysio, eu digo a você com toda certeza, todas as doenças têm subnotificação. Principalmente aquelas doenças que são negligenciadas, que a gente chama. Então, assim, no momento, o que é importante na epidemiologia? Nós temos quantidade total de suspeitos, quantidade total de casos excluídos, de casos descartados, casos em investigação e casos contaminados. Então, é um trabalho muito, muito minucioso da equipe. Eu tenho enfermeira epidemiologista, fazendo doutorado em epidemiologia, tem a equipe que rastreia esses pacientes. Então, muitas vezes, o que ele está vendo como suspeito, eu estou vendo como investigação,
por exemplo, né? Então, a gente tem um número de 56 pessoas no total, mas que, ao meu ver, na epidemiologia, os investigados, nesse momento, não estão sendo suspeitos pela história epidemiológica dele, que foi o ônibus, por exemplo, que a gente fez um bloqueio nele. Foram 2 ônibus que vieram de São Paulo, né? E essas pessoas, na outra semana, com São João da Barra. em parceria com o São João da Barra, e essas pessoas estão sendo monitoradas e até então nenhuma delas desenvolveu nenhum sintoma. Então são quantos monitorados? Monitorados no momento 56. Isso incluindo os suspeitos? Incluindo os suspeitos. Então é um número maior, mas a gente separa, né, conforme eu falei aqui agora, até para... Categoriza, né? Isso. Que fica mais fácil, né? E fica até... A equipe vai investigar, uma vai investigar esses casos, que não são tão, né, evidentes epidemiologicamente, e os outros vão justamente nesses casos suspeitos e fazer visita ao hospital e tudo mais. E essa certeza, Luiz... Fica mais... Isso. Aí você consegue comparar melhor, entender e comparar melhor com outras cidades. Itaperuna. A certeza que eu tenho, Luiz, enquanto prefeito dessa cidade, eu posso afirmar com toda segurança, nós temos por óbvio, vou falar dessa forma, que nós temos respeitando todas as outras equipes dos municípios, e temos trabalhado em parceria com todos os outros municípios e todos os outros prefeitos. A prefeita Carla, por exemplo, é uma grande parceira que a gente tem que se falado constantemente. Eu posso afirmar que Campos hoje, pela chefia do Dr. Andréia Moreira, nós temos uma das melhores equipes de infectologia, de epidemiologia do nosso país. Isso eu posso afirmar. Então, Campos pode ter a certeza que a chefia desse trabalho e toda a equipe que está por trás, ao lado, melhor dizendo, do doutor Andréia, é uma equipe altamente competente para poder estar passando todas as informações corretas e verdadeiras para a nossa população, mas sempre com responsabilidade e cumprindo os protocolos. Arnaldo quer fazer uma pergunta, eu vou pedir para todo mundo tentar ser o mais sucinto. Para nós é difícil, Rafael, mas o mais sucinto possível. Vamos lá. Para que só um responda. Porque tem pergunta dele, tem várias perguntas muito interessantes do grupo. Só pedir para direcionar, né? Não, então você achar que é melhor para mim ou para a doutora Andréia? Não, vamos com você, Rafael, porque é questão de fiscalização. Ontem eu recebi aqui o Vitor Montalvão, que falou das ações da postura no último fim de semana, inclusive com notificação em 50 estabelecimentos, tendo que fechar 15 deles. Ontem saiu mais um decreto, como você colocou, que vai fechar bancos, lotéricas e regulamentar horário de supermercado. Queria saber como que vai atuar essa questão da fiscalização, sobretudo nas áreas periféricas, como a Luísa colocou. Aqui no centro, quando eu saí aqui do programa, eu passei aqui no centro, estava tudo fechado, mas as informações que a gente recebeu dos bairros é que o comércio ainda estava aberto. Como cobrir essa fiscalização no município inteiro? Primeiro, Arnaldo, que é um trabalho que a Prefeitura faz sozinha, é um trabalho que a gente faz, né, junto do Ministério Público Estadual e de Forças de Segurança do Estado, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, desde a última quinta-feira, num processo, como eu disse inicialmente, como não havia edição do decreto, de conscientização. E a partir dessa segunda-feira, endurecendo a questão, inclusive fechando, e a partir de agora, utilizando a força, se for necessário, com base na reunião que nós fechamos ontem com todas as forças de segurança. Participação efetiva da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, mostrando que é necessário o fechamento para evitar aglomeração de pessoas. Nós temos um município de 4.000 km² de extensão, um município enorme, daí a necessidade da conscientização de todos, independente de fiscalização, mas a postura do subsecretário, do superintendente Vitor Montalvão, tem rodado todos os cantos da cidade, a gente tem fortalecido as nossas equipes, inclusive utilizando membros da Secretaria de Governo para que a gente possa ter mais mão de obra ainda para poder realizar essa fiscalização, e ontem com fortalecimento, repito, por todos esses órgãos que compõem a segurança do município, a nível municipal, estadual e federal. E um outro ponto importante que tem a ver com essa questão de fiscalização é a atuação do PROCON, Arnaldo, que eu sei que é uma dúvida, você já tinha colocado isso antes, é uma dúvida. O PROCON tem atuado firmemente para evitar abusos e preços excessivos. Só que a gente tem recebido informação também, mas a gente tem que ser responsável nessa fiscalização. A gente tem recebido informação dos estabelecimentos que eles estão colocando preço com base na compra que eles fazem das distribuidoras. De forma responsável, numa atuação conjunta com o Ministério Público Estadual também, que já fez essa recomendação, a gente já está fazendo notificação dos estabelecimentos para que dentro de 24 horas eles apresentem as notas de por quanto eles compraram todos esses produtos. Para aí sim, de imediato,
com relação ao Dr. Douglas Leonardi, que é o superintendente do PROCON. Ele faz a notificação, recebe essas informações e vai lá. E a partir de agora a gente estará junto da Polícia Civil, junto da Polícia Militar, do Ministério Público, fechando, notificando, utilizando de força, se for necessário, para coibir esses preços abusivos. Mas, repito, depois dessa notificação de 24 horas, para respeitar também o dono do estabelecimento, que ele vai comprovar se ele comprou por qual preço, para poder comparar o preço que ele está repassando para o consumidor. Eu vou agora repassar as perguntas do grupo. E essa aqui tem que ser para você, Rafael. É a pergunta do Carlos Alexandre de Azevedo Campos, advogado tributarista, ex-assessor do Supremo Tribunal Federal. Pergunta simples: a prefeitura vai manter o diferimento de tributos? Diferimento não é distinção, é adiamento. De tributos como IPTU e ISS? Bom, doutor Carlos Alexandre, uma referência tributarista não apenas na nossa região, mas no Brasil. Sim. Campos foi um dos primeiros municípios da região, a publicar um decreto nesse sentido da prorrogação dos vencimentos dos tributos, multas e taxas. Isso nós fizemos na sexta-feira retrasada, né? Retrasada, desde já promovendo essa possibilidade de vencimento. E o nosso prazo é o próximo dia 31. Ontem mesmo, dentro do gabinete de crise, a gente fez uma reunião com a nossa Secretaria de Fazenda, foi quando, felizmente, conseguimos encontrar, com muito esforço e aproveitando um pouquinho essa entrada, ainda que menor, ainda que pouca, mas a maior, de royalties para realizar o pagamento de uma folha integral dos RPAs. Nós também já iniciamos ali o estudo para poder, em poucos dias, anunciar a prorrogação de alguns tributos também, com certeza. A gente vai ter que fazer, a gente vai fazer. Cristiano Abreu Barbosa, diretor da Folha, blogueiro, emendou na pergunta de Carlos Alexandre outra. Pegando carona em Carlos Alexandre, Macaé suspendeu a cobrança de IPTU. Campos poderá fazer o mesmo das parcelas futuras de quem não pagou à vista? A gente está estudando todas as possibilidades, Aloysio. Com certeza, para poder minimizar todo esse impacto, né, econômico para a população, mas ao mesmo tempo nós precisamos ser responsáveis nesse momento. Se todo mundo deixa de arrecadar, o município também deixa de arrecadar. Então nós vamos tomar as medidas que são as melhores possíveis para o consumidor, melhor dizendo, para o cidadão contribuinte, mas de forma responsável, entendendo também a necessidade mínima do município arrecadar. Mas vamos sim apresentar propostas, vamos sim apresentar soluções para poder minimizar o prejuízo de toda a nossa população, como, repito, já fizemos e fomos um dos primeiros municípios a fazer isso em toda a nossa região. Essa daqui eu acho que é para a doutora Andréia. Alexandre Buchaú, odontólogo, seu colega de saúde pública, ele atua na saúde pública de Campos. Houve criação de protocolos de trabalho para os profissionais? Foram oficialmente comunicados? Quando? Está ocorrendo, né, vários protocolos em finalização, outros já finalizados, porque, por exemplo, a gente fez um protocolo para unidades referenciadas. A gente já está abrindo essa semana o Centro de Combate ao Coronavírus. Então, é um outro fluxograma. Ontem, um problema sério que aconteceu também, boa essa pergunta, que o Ministério foi acompanhando todo um protocolo, principalmente de uso de EPI, da Itália, dos Estados Unidos, da China, e nós aqui estamos numa realidade que não é deles, né? Então, agora, essa semana, acho que domingo, o Ministério soltou uma outra portaria falando sobre a não necessidade de avental impermeável em todos os locais ou em todos os procedimentos. Isso nos ajuda muito, porque nem todos esses locais têm produção de aerosol, que é um problema sério em relação ao Covid. Então, agora, em muitos locais, pode usar o capote comum, e em outros tem que usar o avental impermeável. Isso mudou, e isso deveria igual o ibuprofeno, ter sido, né? Mudou no meio do caminho. Pois é, isso deveria ter sido desde o início. Eu até relatei isso para o Estado, que isso era uma dificuldade que a gente estava acontecendo com a gente aqui, mas que, graças a Deus, a Anvisa, né, verificou a realidade do nosso Brasil, a não necessidade, né, de utilização, mas todos os protocolos estão sendo desenvolvidos, a comunicação faz o seu próprio layout, né, depois que eu autorizo, e a parte de impressão também, para justamente, né, o profissional de saúde não ficar perdido, né, dentro da sua unidade. Essa daqui é para Rafael, é o Marco Alexandre Gonçalves, estudante da UF de Direito, da UF Niterói, já militando em Direito lá no Rio. A Prefeitura de Maricá anunciou um pacote de medidas na ordem de 80 milhões.
com a concessão especial de linha de crédito aos micro e pequenos empreendedores. Existe alguma possibilidade de Campos fazer algo semelhante? O Fundecam planeja alguma medida para combater os impactos econômicos do isolamento social? Acho que é uma excelente pergunta do advogado, né, da UF, formado pela UF. Ele está se formando, Marcos Alexandre. Se formando, Marcos Alexandre. Bom dia, Marcos Alexandre. Primeiro que a gente tem que entender as diferenças entre Campos e Maricá. E Maricá. Fala em diferença de arrecadação. A gente está falando de um município que agora em caixa deve ter R$1 bilhão tendo em vistas as riquezas dos repassos de royalties. Campos não tem. Porque Campos já viveu lá atrás, é o que hoje Maricá. Eu não tenho dúvida que se eu tivesse hoje o dinheiro que Maricá tem, a gente teria fazendo isso e muito mais. E muito mais. O Fundecam, infelizmente, hoje não tem os recursos que tinha lá atrás. A gente está falando de 500 milhões que foram perdidos, jogados fora, e que a gente tenta recuperar. E desses 500 milhões, com todo o esforço do Fundecam, o que nós já conseguimos hoje foi recuperar 5 milhões. E todos esses 5 milhões, Marcos Alexandre, foram aplicados, estão sendo aplicados para o micro e pequeno empreendedor na geração de oportunidade para ele e, consequentemente, geração de renda, geração de receita e geração de emprego. Então, a gente já vinha fazendo esse trabalho. Mas alguma coisa para agora? A gente não pode ir além daquilo que a gente não tem condição financeira de poder fazer. O esforço que eu venho fazendo hoje na Secretaria de Fazenda é para minimizar os impactos através, repito, Campos sendo um dos primeiros municípios a ter feito isso lá atrás, prorrogando vencimentos de tributos, prorrogando vencimento de multas, taxas, inclusive da própria conta de fornecimento de água. Esses exercícios estão todos sendo feitos, mas Campos vive uma realidade financeira completamente diferente e, nesse momento, colocando todos os esforços financeiros para que a cidade possa ser preparada como está sendo preparado para o combate ao Covid-19. Kleber Tinoco, advogado, você conhece bem. Qual é a despesa estimada para conter o Covid-19 na cidade? E quais são as fontes de receita de que o município dispõe neste momento? Como isso pode impactar serviços essenciais? Bom, nosso trabalho é para que isso gere o impacto mínimo possível nos serviços essenciais. Então, o nosso trabalho financeiro, o exercício financeiro é exatamente para poder evitar que haja um impacto mínimo nos serviços essenciais. Com relação à nossa programação de recursos, primeiro a gente precisa trabalhar com aquilo que a gente tem e que infelizmente é pouco, mas está sendo trabalhado porque a gente já buscou uma ação na Justiça que foi impetrada anteontem, que foi ingressada, melhor dizendo, anteontem, para que a gente consiga uma liberação da Justiça para evitar alguns repasses que a gente vem fazendo rigorosamente em dia e que esse recurso possa ser guardado e aplicado no combate ao coronavírus, à Covid-19. Esse é um exercício que a nossa Secretaria de Fazenda faz conjuntamente, né, com a Procuradoria para a gente poder segurar um pouco de recurso que estava sendo repassado no pagamento desses parcelamentos para manter minimamente as contas, né, da Prefeitura em dia e o nome da Prefeitura limpo, mas a gente precisa de uma autorização judicial. Mas independente da questão financeira, Luiz, o que eu tenho dito para os nossos profissionais de saúde, para todas as nossas equipes, que a gente precisa fazer um planejamento e depois a gente vai buscar o recurso. Esse é o trabalho que a gente está fazendo. E aquilo que eu posso fazer, eu já estou fazendo, o recurso que a gente tem, eu já estou colocando para a gente poder combater o coronavírus, o Covid-19. Isso a população pode ter certeza. Flávia Nunes Pizelli, jornalista, e acho que para a Andréia, é uma pergunta que todo mundo se faz, eu acho que qualquer município do Brasil hoje. Quantos respiradores Campos tem? Rede pública, rede conveniada e rede particular? Quantificar essa rede particular, não sei ainda o total, mas o CREMERG ontem fez uma busca nesses hospitais. A gente fala isso com você mais tarde, mas... O número que foi apontado ontem, doutora Andréia, pela rede própria, a gente consegue de 50 respiradores hoje. E já estamos providenciando o reparo de mais 30. Sim. Mas se nós formos buscar, como o doutor André colocou com relação ao representante do CREMERG, doutor Rogério Bicalho, a gente pode chegar, né, a 200 respiradores se nós formos contar com a rede complementar como um todo. Você está falando filantrópico e particular. Mas a gente tem ainda uma solução importante em parceria com o IFE, né, que o Jefferson nos ligou e o Marcelo, o promotor, o doutor Marcelo Lessa também foi um intermediário nisso daí, que eles podem produzir um respirador e desse respirador podem estar linkados 4 pacientes.
Esse exemplo que o doutor André está dando é para mostrar que a gente está buscando todas as frentes. A gente tem trabalhado em O várias Mandetta frentes, falou isso ontem. em várias frentes para a gente poder atender. Independente disso também, né, para além dos leitos que a gente vai disponibilizar na Beneficência Portuguesa, para além dos leitos que a gente pode vir utilizar de todos os outros hospitais contratualizados através de requisição administrativa, nós fizemos desde a quarta-feira passada um chamamento público para poder contratar 20 leitos de UTI num chamamento que é feito com base no chamamento que foi feito pelo governo federal também. E lembrando do hospital de campanha, né, gente, que são mais 150. Mas ainda não estão definidos quantos. Nesses 150 quantos serão clínico, para moderado e leitos de quanto TI que precisa do respirador. Eles vão se preparar O importante bem é, pra Mas isso. eles vão trazer esse material que já ajuda, né? Sim, Vai ser sim. agregado, Isso. né? E o trabalho vai ser feito conjunto, né? Vindo do hospital, né, que será fornecido pelo Estado, né? E também na entrega do nosso centro de combate ao coronavírus, que será da Beneficência Portuguesa, o trabalho é conjunto para a gente poder atender a nossa população e o Estado, consequentemente, atender a toda a população do Norte Fluminense. Luiz, acho importante frisar para a população em quantidade, em percentual, porque algumas pessoas podem não saber. O número de infectados de uma cidade, dentro de uma cidade ou dentro do Brasil, 80% desses pacientes são casos leves. Eles provavelmente não vão precisar nem ir até o médico, né? Eles vão ficar em casa, tomando sintomático, numa gripe comum, vai passar muito bem por ela e ficando dentro de casa, repito, isolamento domiciliar. 15% desses infectados vão necessitar de hospitais, casos moderados, né? Casos moderados não necessariamente precisam de CTI, importante frisar, e 5% desses infectados precisarão de CTI. E dentro desses 5%, com certeza, aí vem os idosos com comorbidade, pacientes com doenças crônicas descompensadas, né? Crianças a gente está vendo muito pouco, mas grávidas também poucos, mas pode vir a acontecer. Então, nesse cenário de infectados, apenas 5% vão precisar de CTI, mas, lógico, né, se a gente disparar essa curva, o número de pacientes vai ser muito maior dos leitos que a gente vai ter. Então, a necessidade dessas medidas é extremamente significativa. Só aproveitar para uma informação que é importante, Aloysio, Arnaldo, com relação ao jovem. Né? Muito se diz que o jovem não pega, muito se diz que o jovem não vai ficar doente, que o jovem não vai morrer. Bom, infelizmente tem muito jovem pensando dessa forma. Então a minha colocação aqui agora é a conscientização do jovem, por óbvio, dos pais, dos tios, dos avós desses jovens, para nos ajudar a conscientizá-los também. O jovem pode ser que ele tenha mais facilidade em evitar a doença, ou mais que isso, em evitar sintomas graves da doença, inclusive chegar à própria morte. Mas ele sim pode ser contaminado e passar essa contaminação para frente. Então é importante a conscientização do jovem. Muita gente achando, eu sou jovem, eu não vou pegar, eu posso ir para a rua, eu posso me encontrar com os meus colegas. Não, para todo mundo é o isolamento social, para todo mundo. E pedir com os nossos jovens, que a gente está vivendo um momento histórico no mundo. Então que ele possa lá na frente poder dizer que ele viveu aquele momento histórico, que ele fez a parte dele. Então a conscientização de todos os jovens, você que é pai de algum jovem, avô de algum jovem, tio de algum jovem, na conscientização de todos os nossos jovens que são formadores de opinião e que essa é uma missão de todos nós, não apenas dos idosos, mas sim de todos os jovens também. Olha que tem uma pergunta em série aqui de Cristiano Abreu Barbosa, já fiz uma parte da pergunta dele. Pergunta em série para ambos sobre o mesmo tema. O ministro da Saúde anunciou no sábado a compra de 10 milhões de testes, sendo 5 milhões para entregar em 8 dias. Quanto tempo deverá levar para chegar aqui? Não fomos ainda, né, contactados pelo Estado, nem pelo Ministério, falando sobre isso, assim como os EPIs, ontem em contato com o Estado, pode ser que vocês recebam, mas não temos certeza ainda, que nós ainda não recebemos. Então, assim, precisamos ainda dessa confirmação, mas independente disso, nos antecipando, uma vez que a Anvisa liberou a aquisição de testes rápidos, desde ontem nós já fizemos e publicamos um chamamento para a aquisição de 1.000 testes rápidos, independente daquilo que pode chegar via governo federal, via governo estadual, ou seja, o município, por conta própria, já está promovendo a aquisição de 1.000 testes rápidos para trazer diretamente para a nossa cidade. Mas o município chegou a receber algum tipo desse teste recentemente? Não. O que nós recebemos pela Vigilância em Saúde são os kits de PCR, do PCR, tá?
E esses exames acontecem em que unidade? Como que é distribuído isso? Na verdade, a Vigilância em Saúde, Ferreira Machado e HGG temos kits, né? Mas a partir do momento da notificação que recebemos e verificamos a necessidade de coleta, a equipe, alguns vão até eles e todos os pacientes internados graves e moderados são coletados. Vocês têm quantos kits hoje desses PCR? Antes desses dos exames rápidos do Ministério? Nós tínhamos 30, utilizamos 12, 8 a 12. Levamos ontem esses exames e já adquirimos mais 17. Então vieram 17 para 17, 12 e 29. Já vieram 17 para Vigilância, 10 para o Ferreira Machado. Então, assim, a demanda deles agora vai ser, eu vou levar 10, eu vou receber 10. Eu vou levar 20, eu vou receber 20. Então, o campus hoje tem quantos, ou agora, nesse momento, tem quantos kits de teste? Já tem, eu não sei. Já tem 12, mais 17, do que... 29. Quase, tem 29, tem mais, 12, 17, porque 29, tem o HGG também. Tem o HGG também. Que tem quantos? Tem 9, se eu não me engano, 9. A gente tem quase 29, 50. 29 com 9, 38. Com mais o do Ferreira, que já tinha lá alguma quantidade, a gente está quase 45. 45. Isso. E é importante deixar Para a claro, demanda Luiz, que está tendo, está ok. combatendo também as fake news, que hoje, para além da gente fornecer a informação verdadeira, a gente tem que combater a informação falsa. A gente fala, poder público, a própria imprensa, responsável como vocês são. Tem kit sim em Campos, tem o teste sim em Campos. É só agora que o município pode adquirir, a gente já está adquirindo 1000 testes rápidos. Mas até agora o teste tem que ser liberado pelo governo do estado, pela Secretaria Estadual de Saúde, como está sendo liberado. Mas nós temos sim o teste e ele está sendo utilizado respeitando o protocolo apontado pelo Ministério da Saúde. Permite, só que eu acho uma coisa engraçada, até para fake news você tem que ter inteligência. Isso aí. Como é que você pode dizer que essa menina de 19 anos está infectada numa mensagem e na mesma mensagem você dizer que não tem kit de teste? Como é que você pode saber que alguém está infectado se você diz que não tem teste? Quer dizer, até para ser bobo da corte, eu preciso de um pouco de inteligência. Porque como é que eu posso dizer que você está infectado se eu não posso se eu não testei você? Então, me parece que é a contradição em si, a declaração. E eu vou mais além um pouquinho, Luiz, porque já determinado pelo Ministério da Saúde, se a vigilância quiser obedecer a normativa, eu só vou colher de graves e moderados. Mas eu vejo ainda aqui em Campos a necessidade de coletar de alguns casos leves, sim. Tá? Então, falar que não tem kit, eu acho que a pessoa tem que primeiro, né, saber verificar se isso é correto ou não, porque no particular, a demanda de kit foi tão grande no início que eles tiveram que botar uma normativa em cima disso, porque senão os pacientes graves e moderados iam ficar sem exame. Então, na rede particular, não se tem kit no momento, mas nós nunca deixamos de ter. Né? Isso é importante as pessoas entenderem isso. Não, tem que entender também como é que você pode afirmar que alguém está doente se você diz que não tem como testar a pessoa. Então, enfim. Uma pergunta aqui que eu acho muito importante, que a gente não falou ainda, que é muito importante, é do Fran Abreu, jornalista, nosso colega Arnaldo. Pergunta para a doutora Andréia Moreira, nesta terça-feira. A Prefeitura divulgou o calendário de vacinação para idosos a partir desta quarta-feira. Como será a vacinação dos acamados? Aqueles que não podem, mesmo ser transportados à Secretaria de Saúde. Como vai ser o cronograma destes? Nós já temos um programa de acamados, já havia antes de eu entrar na vigilância, a gente perpetuou e melhorou esse programa de agendamento de acamados. Nós temos uma agenda e nós mesmos já ligamos para muitos para confirmar que alguns deles podem ter vindo a óbito, né, e a gente não deslocar uma equipe sem saber realmente se a pessoa está ainda no local. Mas nós temos já um agendamento importante e nós começaremos na quinta-feira, terças e quintas vão ser para esses pacientes. Nós separamos por bairros, né? Então a gente vai vacinando e conforme a necessidade e a demanda nós colocamos mais carros à nossa disposição. Mas nós temos plena convicção que isso é extremamente importante, né? E esses pacientes são extremamente, fazem parte de um grupo de risco e podem evoluir para pneumonia, precisar de internação hospitalar. Então, esses idosos precisam nos procurar. E uma coisa nova que a gente está fazendo esse ano, que é o drive-thru,
Né? Sim, isso é importante, muito importante. Aquelas pessoas falam, os idosos... São Paulo tem feito isso com muito sucesso. É muito interessante. Perdão, começou na Coreia do Sul. No caso do Coreia do Sul, testagem drive-thru aqui. Tem que ser replicado, então a gente vai estar ofertando drive-thru. Obviamente, para aqueles que não quiserem, não puderem utilizar desse serviço, estaremos ofertando também locais amplos e seguros para que a pessoa possa ir lá e realizar a vacinação. E justamente para evitar aglomeração, nós definimos por idade, né? Então essas idades têm que ser respeitadas. É lógico que a gente não vai mandar ninguém embora, mas a aglomeração é inviável nesse momento. É porque ontem em Goiás, o próprio governador Ronaldo Caiado teve que ir para as ruas para pedir que não se aglomerassem, né? Porque... Mas isso é estratégia, né? Se eu coloco em locais amplos, eu diminuo muito, e se eu consigo, por exemplo, um lugar que tem arquibancada, eu mesmo já vou sinalizar aonde que os idosos vão ficar aguardando, né, a sua vez. Tem uma pergunta aqui, eu acho muito importante, até pela posição que ocupa, fundamental, do José Roberto Crespo, presidente do CIMEC, né? Existe possibilidade, médico, figura, eu acho, reputa a maior respeitabilidade na categoria, né? Existe possibilidade de se montar um centro de testagem em Campos? Já que estamos distantes, cerca de 300 km da capital, poderíamos servir como polo para testagem para outros municípios, dando agilidade ao diagnóstico? Outros serviços, em relação a outros municípios, acredito que como nós vamos receber material do Ministério, os outros municípios também vão. Né? E eles precisam, e muitos deles estão com plano de contingência também, porque nós não podemos, né, acomodar todos eles, como muitas vezes tem sido feito, né? Cada um tem que fazer o seu dever de casa. Mas o teste, lógico, a gente vai dar preferência ao Centro de Combate ao Coronavírus e algumas unidades referenciadas. É importante deixar claro, Aloysio, que nesse processo nosso de planejamento, que não é de agora, é desde lá de trás, como colocou no início da nossa entrevista aqui, a doutora Andréia, na semana retrasada, por iniciativa dele, quem chegou a me procurar foi o professor Raul, né, hoje reitor da UENF. Raul Palácio, informando o prefeito, eu vou tentar ver se a UENF pode ser, mas infelizmente por questões técnicas a UENF não pôde, mas desde lá de trás, repito, iniciativa do professor Raul, houve essa tentativa de a gente realizar esse laboratório na UENF, que infelizmente por questões técnicas não pôde acontecer. Mas houve sim a tentativa lá atrás. Guilmar Valdez, professora do IF, historiadora. Senhor prefeito Rafael Diniz e senhora secretária Andréia, como funcionarão as maternidades públicas, consultas, exames e parto neste período? Aconteceu ou acontecerá alguma mudança? Também a grávida tem que permanecer em isolamento domiciliar. É lógico que casos moderados têm que ser vistos, né? E as maternidades estão se preparando para acolher essa demanda maior, né? Tendo todo um fluxograma para síndrome gripal. Senão você vai lá para uma consulta e acaba adquirindo a doença, né? Então as maternidades precisam manter a separação desse fluxo, e as gestantes que têm um contato maior com seus médicos, obstetras, né? Não deixar isso bem afinadinho, e a rede pública nos locais de maternidade, caso necessitem, estão em aberto para recebimento, mas com total segurança. Inclusive a gente tem se preparado para essa questão na própria Beneficência Portuguesa, onde há maternidade. Se for necessário ali na frente retirar a maternidade da própria Beneficência, onde funcionará o nosso centro de combate ao coronavírus, faremos também. Rafael, ontem à noite você deu uma declaração no jornal Inter TV, falando sobre o fluxo de internações e de 3 suspeitos que estavam sendo investigados e notificados. E se falou também sobre o caso da Santa Casa, né, especificamente. A Santa Casa gerou uma resposta, ela já foi encaminhada para a Inter TV. Eu não quero entrar em pauta alheia, mas o assunto, você pode resumir ele, por favor? Não, como eu disse, a gente vem trabalhando com planejamento, né? Não está sendo feito agora, vai sendo feito desde lá de trás. A gente, inclusive, teve que antecipar a divulgação de parte do nosso planejamento por causa de fake news. Se não fosse a fake news do último sábado, né, para o domingo, na madrugada, quase que madrugada, noite de sábado para domingo, né, a gente teria feito até, inclusive, prestado informações do nosso planejamento na segunda-feira, e não antecipado para o próprio domingo. E no nosso planejamento está sim a utilização da rede contratualizada para poder atender.
está sem utilização da rede contratualizada para poder atender. E o que eu afirmei ontem, né, é que a gente tentou conversar com tentou um diálogo com a Santa Casa, por mais que a gente possa fazer a requisição administrativa, né, independente de diálogo, a gente tem esse direito, qualquer poder hoje tem esse direito de fazer requisição administrativa para ocupar os espaços, se necessários, para poder enfrentar essa pandemia. Se você me permite, Espanha e Itália chegaram a estatizar os hospitais públicos. Perfeito, perfeito. Então, se a gente tem esse poder, a minha forma de governar é sempre pelo diálogo. Nós buscamos um diálogo inicial com a Santa Casa e parte da diretoria assim não entendeu. Parte da diretoria assim não entendeu. Isso não foi só há 2 semanas quando a gente iniciou o diálogo. Foi, inclusive, ontem, quando uma das nossas funcionárias médica, quando foi a própria Santa Casa fazer a auditoria, a fiscalização, a auditoria dos nossos leitos, correto, doutora Andréia? Correto. Não foi bem recebida naquele espaço. Então, não sou eu que estou falando, é a própria relação que está acontecendo. Como houve essa dificuldade lá atrás, a gente optou, né, por seguir com o nosso planejamento e, para ser justo, encontramos as portas abertas. Repito, por mais que a gente possa fazer, né, pela força, se assim for necessário um dia, que não será, a Beneficência abriu as portas através de toda a sua diretoria e lá iniciamos o nosso processo para poder fazer de lá o nosso centro de combate ao coronavírus. Só me corrigindo, eu falei que Espanha e Itália estatizaram hospitais públicos, por óbvio, eu falei uma besteira. Privados. Hospitais privados compulsoriamente, e tem também uma orientação de Marcelo Lessa nesse sentido aqui. Não, a nossa relação em Campos. A nossa relação está sendo permanente, nosso diálogo está sendo permanente com o Ministério Público. É bom deixar claro, a responsável pela pasta da saúde é a doutora Maristela. Então, no próprio domingo, nós fizemos uma reunião oficial, né, com a doutora Maristela, eu, doutor Zé Paz, doutora Andréia, doutora Cíntia. No próprio domingo passado, a gente fez uma reunião com a doutora Maristela, ela que é a promotora responsável, muito embora o doutor Marcelo tenha atuado na área que compete a ele, sendo muito presente na questão da fiscalização do próprio PROCON, né, da postura da Secretaria de Segurança Municipal. A gente tem mantido um contato permanente com o Ministério Público. Caso seja necessário, estaremos nessa parceria, tomando as medidas que são necessárias para poder promover o enfrentamento. Mas a gente prefere sempre realizar pelo diálogo. É isso que está acontecendo com a categoria médica, junto com o CREMERG, junto com o sindicato, bandeira branca estendida, num gesto de responsabilidade e humildade de ambas as partes, entendendo que o momento é de união para a gente promover esse enfrentamento. Tem aqui a pergunta do Flávio Cruz Siqueira, que é interessante, já um outro aspecto, mas eu acho que, doutor André, não, mas você pode responder, Rafael. Senhor prefeito, segurança pública, muitos autônomos sem poder trabalhar devido à quarentena, e já existem rumores na capital de possíveis saques a grandes redes de supermercados. Teve nas lojas americanas, ali no centro do Rio, teve arrastão Copacabana também, viralizou, arrastão no centro do Rio também, enfim. E possíveis saques a grandes redes de supermercados. Existe algum plano de ação para ajudar essa classe trabalhadora? Existe um plano de inteligência por parte das forças de segurança pública para conter possíveis saques e arrastões? Esse foi um dos temas mais abordados na nossa reunião ontem com as forças de segurança existentes no nosso município. Sem dúvida nenhuma, esse grave problema de saúde que enfrentamos no mundo, ele vem acompanhado de graves problemas sociais e econômicos, e as nossas forças de segurança, muito competentes, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, e consequentemente Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, as Forças Armadas estiveram presentes também na reunião ontem e acompanhado pelo Ministério Público Estadual. Todo o planejamento foi apresentado para eles. As Forças Armadas, o que? Os 56 BI? Os 56 BI também presente na nossa reunião. Mas a possibilidade de ser usado? Inclusive se colocando à disposição para qualquer enfrentamento necessário, utilização do espaço que seja necessário e a própria utilização dos homens que compõem os 56 BI. Nós fizemos questão de apresentar o nosso plano de saúde para que eles possam entender, inclusive, tirar a dúvida desses profissionais, dos enfrentamentos que eles vêm tendo e que eles virão a ter, para eles compreenderem, entenderem o nosso planejamento. Eles saíram de lá muito seguros com o nosso planejamento técnico, mas, acima de tudo, já se preparando para todo esse enfrentamento, se vier a ser necessário.
Aproveitando esse gancho social aí também, tem a questão dos moradores de rua, né? A população em situação de rua. Como que está a questão do enfrentamento nesse caso? Doutora Priscila, seguindo as orientações do protocolo estabelecido pela Secretaria de Estado também, a Secretaria Municipal, através da doutora Priscila Marins, ela vem cumprindo e já preparou todo o planejamento para esse enfrentamento. Já estamos encontrando um espaço para que os moradores de rua possam estar abrigados também, caso seja necessário, isso tudo cumprindo o protocolo apontado tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual. Arnaldo, você quer colocar mais alguma coisa? Quer fazer um intervalo? Eu acho também que o meu acordado com o Rafael foi que 8h30, eles têm a agenda muito cheia, já são 12 para as 9. Até porque agora também eu tenho que partir para a questão do Estado. Sim, né? Então eu vou... Você quer colocar mais alguma coisa? Não, de pergunta tá ok. Fizemos perguntas aqui minhas, de Arnaldo, do grupo, são perguntas bastante qualificadas, bastante diversificadas. Importantes, nesse momento de esclarecimento. Sim, agradecer a presença dos dois, eu sei que... e tenho tido contato com os dois, eu sei que não está fácil e não está para ninguém. Fico feliz porque nesse momento, governos, ciência e imprensa, até esse momento, eram muito criticados e estão tendo a chance de mostrar o quanto são importantes. Agradeço demais a presença de vocês dois aqui. Sucesso. E na consciência de que o sucesso de vocês é a diferença entre vida e morte nesse momento, que não é nosso, é do mundo todo. Assim, a gente agradece assim, a confiança, Luiz, pelo trabalho desenvolvido e peço encarecidamente à população que obedeçam, né, as normativas estabelecidas, mantenham-se em isolamento domiciliar, que nós precisamos manter, né, pessoas vivas, é o que você fala. E para isso a gente tem que evitar contatos, né, com pessoas infectadas. Então, mantenham-se em isolamento, mantenham as medidas preventivas, que são importantes. Obedeçam, né, as normativas, e nós, assim como nós enfrentamos a febre amarela, que não foi fácil, nós tivemos um trabalho, né, contínuo. E nós vencemos. Nós não tivemos um caso de febre amarela aqui em Campos, a gente chegou a vacinar 18 mil pessoas por dia. Então, assim, nós tivemos uma luta muito grande também em relação à meningite, nunca tivemos surtos em relação à meningite, o sarampo, né, a gente teve só um caso importado. Então, nós precisamos conscientizar que a Vigilância em Saúde, o município de Campos, está oferecendo o que há de melhor para a população, para evitar realmente que ocorram mortes. Então, nós contamos com vocês e agradecemos a confiabilidade. Luiz, eu agradeço a oportunidade do Folha no Ar, a gente está aqui passando essas informações, respondendo perguntas que são importantes nesse momento, repito, de fake news, que as informações verdadeiras, elas são de extrema importância. A Prefeitura vem fazendo o seu papel, o Governo do Estado vem fazendo, o Governo Federal vem fazendo, mas independente de nossas ações, agora é o momento de atuação conjunta de toda a população. Se a gente precisar usar de força, a gente vai usar de força para poder evitar que as pessoas estejam na rua. Essa é uma determinação do Poder Municipal em conjunto com as forças de segurança, porque é necessário. O próprio ministro da Saúde tem colocado isso. Essa semana é decisiva para o achatamento da curva. Então, se você ainda não se conscientizou da necessidade de ficar em casa, passe a ficar em casa, isolamento social, evite aglomeração de pessoas, só saia em caso de extrema necessidade, na busca por gêneros alimentícios ou farmácia, escolha um integrante da sua família para poder realizar essa missão e que esse integrante, quando for à rua, mantenha e cumpra os protocolos, as normativas, como o doutor André colocou, mantendo a distância de 1,5 m, 2 metros, higienização constante das mãos, isso é para todo mundo, que eu não tenho dúvida que a gente vai estar achatando a curva. É claro isso, a gente não precisa ficar escondendo, nós temos que falar a verdade. O sistema público do Brasil, assim como infelizmente aconteceu na Itália, não está preparado para enfrentar uma tragédia ou para evitar uma tragédia. Por isso que o papel agora é fundamental de toda a população. Todo mundo entendendo que a gente tem que cumprir as normas agora, achatar essa curva agora. Por isso que eu digo, ainda dá tempo,
ainda dá tempo. Essa semana é crucial, então pedir que todo mundo se conscientize, todo mundo se conscientize. Um pedido a todos aqueles que são formadores de opinião, a todos aqueles que têm liderança em seus grupos, seja no trabalho, na família, no seu bairro, dentro das suas igrejas, a todos os líderes religiosos da nossa cidade, todos aqueles que nos escutam aqui agora, que são formadores de opinião, que orientem aos seus fiéis. Não é hora de aglomeração. A oração, eu tenho a minha religião, busco a oração constantemente, diariamente. É hora da gente fazer a nossa oração em casa, no nosso ambiente familiar, porque eu tenho certeza que assim a gente vai evitar que a tragédia aconteça na nossa cidade. Depende de todos nós e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar prestando esses esclarecimentos. A população pode ter certeza. Todas as informações necessárias serão passadas de imediato para ela através do poder público, desde que elas sejam verdadeiras e possam ser passadas. Não haverá nenhum caso escondido, não haverá nenhum caso omitido, e tudo que pode ser feito está sendo feito dentro das possibilidades de saúde pública hoje que o Brasil enfrenta. Eu que agradeço aí, as portas estão abertas e sucesso no trabalho. Obrigada. Eu usei essa analogia antes do Trump e da Angela Merkel usarem. Eu usei até quando a gente está fazendo home office na redação. Eu liberei o pessoal e falei, para mim, eu gosto muito de história, é o momento mais importante da humanidade, mais capital desde a Segunda Guerra Mundial. E é esse tipo de combate que vocês têm pela frente. Eu espero que vocês estejam bastante cientes disso e desejo todo o sucesso do mundo para vocês. E pode ter certeza, fica em casa, a gente está na rua, eu não posso sair da rua, doutor André não sai da rua, então a gente está nesse enfrentamento, mas a gente precisa da ajuda da população, que ela fique em casa. E terminar, Luiz, se eu fazer um agradecimento aos profissionais da saúde. Eu estou abrindo as portas para todos os profissionais da saúde, todos eles. Todos os pedidos que estão sendo feitos e solicitados, a gente está abrindo. Não estamos fazendo agora questão de ponto biométrico, não estamos fazendo questão de discutir A ou B, C, nada disso. Não me importa, não me importa. Todas as oportunidades estão sendo dadas para esses heróis que precisam estar na linha de frente, Então o momento é de união, para que esse enfrentamento possa acontecer, que a gente possa sair vitorioso lá na frente também. Obrigado aí para vocês. Sucesso. Obrigado. Bem, são 8h55, quase 8h55 agora. A gente agradece aqui a presença da doutora Andréia Moreira, do Departamento de Vigilância e Saúde da Prefeitura de Campos, e também do prefeito Rafael Diniz. Aloysio, a gente já vai terminando aqui o programa de hoje, mas alertando mais uma vez com relação à questão da necessidade da população em checar informações em veículos de imprensa realmente sérios, né? Ontem conversava muito isso com o Vitor Montalvão. Nenhuma informação de grande relevância, seja em âmbito estadual, municipal ou federal, vai chegar em grupo de WhatsApp com aqueles links que normalmente são até vírus, né? As pessoas têm que... É importante nesse momento que a população também se conscientize do papel da imprensa e que possa buscar essa informação nos veículos mais, no mínimo, reconhecidos, seja em qualquer um desses âmbitos que eu coloquei, né? Eu coloquei aqui antes, Arnaldo. Eu acho que você tinha até esse coronavírus aparecer, e lógico que eu lamento profundamente cada uma das mortes que esse vírus gerou e vai gerar. Mas ele está cumprindo um aspecto muito didático para nós, espécie humana. Né? Primeiro, a queda do discurso liberal. O Estado é necessário, sim. É o Estado que está assumindo a rédea da situação. Foi assim na China, foi assim na Itália, é assim na Alemanha, é assim na Espanha, é assim nos Estados Unidos. Está sendo assim no Brasil, inclusive na rediscussão do Pacto Federativo, onde, na sucessão de atrapalhados do governo de Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, porque o governo está sendo muito bem representado no seu Luiz Henrique Mandetta. É do presidente da República. O governo está bem representado. Sim, sim. Mas você tem o Dória assumindo as rédeas da situação, o Witzel, falamos aqui do hospital que ele vai trazer, né? Então, cai por terra o discurso liberal de que o mercado resolve tudo, né? Que o mercado... Não. O economista que eu mais gosto, por isso parece que eu estou falando porque gosto muito dele, mas é John Maynard Keynes. Em tempos de crise, o Estado assume. Não é interesse privado, é o interesse do Estado, que é quem reza pela coletividade. O segundo é a ciência, atacada,
vilipendiada, em tempos de obscurantismo, as pessoas recuarem mais de 500 anos no tempo para dizer que a Terra é chata, para se botar contrário à vacina. Esse tipo de obscurantismo, de imbecilidade, criacionismo, com todo respeito ao Gênesis, que é uma leitura linda de um homem chamado Moisés que viveu há 3.000 anos. Eu não posso querer que a leitura de Moisés seja a minha que vivi 3.000 anos depois. E achando lindo a origem de Moisés, o Senhor Deus pôs o homem do barro da terra, inspirou-lhe nas narinas do sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. Poesia, analogia, é lindo. Mas não dá para literalmente eu colocar isso depois de Darwin, 3.000 anos depois. Então a ciência aparece como única resposta a uma ameaça desse porte que ocorre no mundo todo, e que não tem classe social, que não tem raça, que não tem credo, que é o coronavírus. E a terceira é a imprensa. Em tempos onde porque o William Bonner causou muito impacto quando disse que fazia o Jornal Nacional para o Homer Simpson. Sim. O problema com as redes sociais, todo Homer Simpson passou a se achar o William Bonner, o editor do seu próprio Jornal Nacional. E descobriu que tem imbecis como ele, como que o Homer é o estereótipo do imbecil, da série da Fox, de animação, que é como Umberto Eco falou, semiólogo e filósofo italiano. O problema das redes sociais é que ela deu fala a uma legião de imbecis que acham que tem a mesma paridade de valor do que eles falam do Prêmio Nobel. Então está provado aí quantas fake news podem ser danosas, inclusive o que é mais grave aqui em campos de gente da saúde, embora nunca tenha atuado na saúde pública, saúde dedicada à estética de classe média alta, né? Enfim, não vou entrar mais detalhes, mas o quantas fake news pode ser danosa. Você dizer, ir para gravar áudios, muita gente vai morrer, um profissional de saúde. Onde é que nós estamos? Entendeu? Que muita gente vai morrer, estamos sabendo. Muita gente vai morrer. Agora, você é um profissional de saúde pública, eu não vou dizer porque eu nunca estou em saúde pública. Nunca encarou uma linha de frente do SUS, é medicina estética. Agora, ir e anunciar isso, querendo pânico na sociedade, pelo amor de Deus, se não for por mais nada, tenha respeito ao juramento que fez de Hipócrates, que é feito muito antes, há muito tempo, desde a Grécia Antiga. Pelo menos isso, né? Então são três instituições que vinham sendo muito atacadas, que estão tendo sua importância ressaltada para essa crise da pandemia do coronavírus. O Estado, a imprensa, né, e a ciência. São as três figuras de proa, né, do enfrentamento ao vírus. Então tá certo, Luiz. Essa semana, com certeza, a gente vai continuar com a pauta, além do que você tem acompanhado no seu blog, a gente tem acompanhado na edição impressa da Folha, aqui na Folha no Ar também, a gente vai continuar com a pauta relacionada ao coronavírus. E já, durante o dia, a gente informa o entrevistado de amanhã, a partir das 7. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes. Nós vamos agora ao direto da redação, que não está mais na redação, como você mesmo colocou aqui, a nossa equipe está trabalhando direto em home office, né? direto de algum ponto de campus, e a gente traz mais informações e encerra o programa convidando vocês a voltar amanhã, a partir das 7 horas, com Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Marco. Bom dia, ouvinte da Folha FM. Trago as principais notícias da redação da Folha da Manhã. As secretarias estaduais de saúde confirmaram até